Aonde que está a raiz do problema? Você já deve ter ouvido um colega recém-formado dizendo: eu não me sinto preparado para uma emergência de verdade. E isso não é falta de coragem ou incompetência. Muitas vezes é consequência estrutural da formação médica. Então vamos lá. Por quais motivos tantos médicos saem da faculdade teoricamente formados, mas sem saber o que fazer quando o monitor apita, quando o paciente piora e não tem tempo para pensar? Eu sou o Wilder Costa, médico intensivista, especialista em pacientes graves. Curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal, assim você não perde nenhum dos próximos conteúdos que eu preparo com muito carinho, especialmente para ajudar médicos a se sentirem mais seguros nos plantões de emergência. Eu vou listar os pontos mais comuns e exemplificar em casos reais de emergência. Excesso de teoria versus pouca prática real. Muitas faculdades dedicam horas e horas de aulas teóricas, anatomia, fisiologia, farmacologia, mas oferecem pouquíssima vivência em cenários críticos. Um estudo qualitativo apontou que estudantes reclamam que os cursos práticos são feitos em ambientes hospitalares moles, sem exposição real ao caos da emergência. Por exemplo, no internato, você pode ser escalado para a clínica médica e vivenciar apenas pacientes estáveis, mas nunca fez um plantão em urgência, um atendimento com choque, uma parada cardiorrespiratória, uma intoxicação. Segundo, ambiente de ensino inadequado e supervisão insuficiente. Você talvez já tenha visto estágios em que o professor não conhece ou nunca atuou em emergências. Isso impossibilita, sinceramente, a orientação consistente. Alguns autores apontam que existem a falta de instrutores qualificados em emergência e pouca experiência no ensino de cenários críticos. Por exemplo, no plantão, você tenta agir num trauma grave, só que o seu supervisor não sabe bem os passos de uma via aérea difícil ou de um protocolo de choque hemorrágico e acaba deixando você à deriva. O terceiro ponto são as lacunas no ensino de habilidades não técnicas, soft skills ou habilidades cognitivas. O que é isso? Saber manejar drogas, fazer uma intubação ou uma punção é apenas parte do trabalho. Na emergência, a comunicação, priorização, tomada de decisão sob pressão, liderança e coordenação de equipes são cruciais. Muitos e muitos currículos não enfocam essas habilidades, os non-technical skills, de forma estruturada. Um estudo que examinou motivações e desempenho mostrou que, apesar de motivação existir, isso por si só não garante que habilidades não técnicas serão bem desempenhadas, porque elas dependem de treino dirigido. Exemplo prático: você está ali num cenário de parada cardiorrespiratória, com enfermeiro, fisioterapeuta e um emergencista júnior ao seu lado. Se você não coordenar quem faz compressão, quem ventila, quem puxa as drogas, o esforço se perde. Outro ponto importante: o descompasso entre o que se aprende e o que se aplica, que é o gap teoria-prática. O que é ensinado em sala de aula muitas vezes está idealizado ou distante da realidade do serviço. Por exemplo, a teoria está com protocolos bonitos, lindos, maravilhosos, com tempo ótimo e recursos abundantes, mas na prática, sua UTI, sua sala vermelha, sua UPA não tem ventilador disponível ou faltam medicações. Estudantes relatam que o que viram nos protocolos não condiz com o que fazem no plantão real. Exemplo, na teoria, ensina um infarto com supra em determinado segmento e conduta padrão, mas no serviço é raro ter um eletrocardiograma imediato ou o paciente chega instável demais para esperar o exame ideal. Outro ponto importante é a falta de continuidade ou repetição desse aprendizado. Mesmo que você participe de uma aula de emergência na faculdade, se você não reforçar regularmente, esse conhecimento se dilui. A emergência exige prática constante, porque exige
Reação rápida. Aquilo que não se exercita enfraquece. Agora que a gente já viu por que muitos saem da faculdade completamente despreparados para emergência, com essa base que a gente tem aqui até agora, a pergunta natural é: como é que eu vou reverter isso aqui? Em outras palavras, por onde que eu vou começar? Como que eu vou fortalecer? Quando? E com que frequência que eu vou fazer isso aqui? Tem exceções? Tem riscos? Tem efeitos colaterais? Como é que eu implanto isso aqui na prática? Primeiro passo é assumir que a deficiência existe e mapear suas próprias lacunas. Faça uma autoavaliação. Em que emergências você mais hesita? É um choque hipovolêmico? É uma parada cardiorrespiratória? É uma intubação difícil? É administração de drogas vasoativas? Liste ali casos práticos do seu local de trabalho em que você sentiu insegurança. Busque cursos de emergência, workshops ou módulos de simulação localizados que te permitam vivenciar os casos críticos. Por exemplo, se você percebeu que o seu manejo de choque é frágil, comece por um curso de choque hemorrágico, com simulações e cenários progressivos. E como melhorar isso, fortalecer o aprendizado? Aqui entram estratégias poderosas. Treinamento simulado estruturado, simulações de alta fidelidade, como manequins complexos, cenários realistas, com debriefing posterior. Permitem que você erre sem perder uma vida e aprenda com o erro. Esse artigo aqui mostra que esse tipo de simulação melhora as habilidades técnicas, reduz erro e permite prática repetida sem risco. Olha esse exemplo. Montar um cenário de parada cardiorrespiratória com monitor, drogas, falhas simuladas e, ao final, o debriefing com a equipe sobre as decisões, comunicação e erro. Olha essa outra estratégia. Revisão contínua de casos reais e reflexões. Após cada atendimento de emergência, mesmo que sem complicações graves, reserve aí de 2, 3 minutinhos para você pensar o que fiz bem, o que poderia ter feito diferente. Outra estratégia muito legal, o rodízio de feedback entre colegas. Peça para outro médico assistir, ou ao vivo ou gravado, o seu atendimento e fazer críticas construtivas. Isso impede que você fique com as cegueiras próprias. Outra questão interessante, treino de habilidades não técnicas, teamwork, comunicação, liderança, priorização. Use as simulações de equipe, onde a comunicação falha é induzida para treinar coordenação sobre estresse. Por exemplo, no simulado de trauma, inclua uma falha de comunicação, mão trocada, uma ordem invertida, para obrigar o líder a intervir e reorganizar a equipe. Outro ponto muito interessante é a integração escalonada, do fácil ao difícil. Então comece com um cenário simples e vai aumentando a complexidade. Por exemplo, simule um choque hipovolêmico leve, depois um choque hemorrágico com instabilidade, depois um choque misto ou um choque cardiogênico. E Wilder, será que existe algum tipo de exceção? Sim, tem exceções ou casos em que o médico, apesar da formação deficiente, desenvolve a expertise mais rápido. Experiência em ambientes de alto risco, quem inicia cedo no pronto-socorro, SAMU, UTI ou unidades de trauma, tendem a aprender na prática com intensidade dos casos. Outro, mentoria forte. Um mentor experiente pode acelerar a curva de aprendizado, corrigindo erros rapidamente. Cursos intensivos. Os programas de imersão emergencial que colocam o aluno sobre alta carga de simulação realista por dias consecutivos. Mas essas exceções não substituem a base estruturada, elas são complementares. Agora, olha essa pergunta capciosa. De quanto em quanto tempo fazer isso? Olha só, para manter o domínio, você precisa de repetição periódica. Não tem jeito. Simulações, idealmente mensal ou a cada 2 meses. A repetição fortalece automatismos e memória muscular. Revisão de casos e reflexões diário ou a cada final de plantão. Feedback e rotação semanal ou quinzenalmente, se possível. Reciclagem, atualização formal, cursos, congressos, pelo menos anual. Por exemplo, se no dia 1 você simulou uma parada cardiorrespiratória, no dia 30 você refaz. Se no seu plantão
você teve um caso grave, no dia seguinte, reflete com a equipe. E quando que é melhor fazer isso? Ou seja, qual o melhor momento? É antes de você ter que estar sozinho no plantão da urgência. Se você já está atuando imediatamente, não espera tempo livre. As emergências não esperam você estar preparado. Continuar após a formatura, nos primeiros anos de plantão, o impacto desse período é enorme. Ou também durante plantões com menor carga de casos. Aproveite as pausas para revisar, refletir e simular mentalmente. E tem algum efeito colateral de fazer isso? Vou citar 3 pontos aqui. Olha, embora pequeno, alguns pontos de atenção. Primeiro, a exaustão mental, com simulações intensas, repetidas ou muito frequentes, sem descanso, que podem causar fadiga cognitiva. O segundo ponto aqui é o excesso de confiança falso. Se você simular várias vezes e sempre acertar, pode criar a falsa sensação de segurança e subestimar as variáveis reais. O terceiro ponto é o desalinhamento com a prática real. Se as simulações forem muito idealistas ou não adaptadas para o seu ambiente, pode ocorrer distorção entre simulação e a realidade do seu serviço. Por isso, todo treino deve ser seguido de debriefing crítico, reflexão e comparação com a realidade local. Nunca você vai ficar fazendo simulações em excesso, sem pausa, sem suporte ou sem avaliação da aplicabilidade no seu hospital. Agora, alguns exemplos práticos de como fazer isso no seu ambiente. Vamos supor que você trabalhe numa UPA ou num pronto-socorro de médio porte. Estabeleça o seguinte, um simulado mensal de emergência. Escolha um dia fixo. Exemplo, primeira sexta-feira do mês. Monte um cenário, por exemplo, parada cardiorrespiratória, choque séptico, politrauma, intoxicação. Use manequim, monitor, drogas simuladas, os recursos disponíveis no seu hospital. Convide ali 4, 5 colegas, discentes, enfermeiros e, no fim, faça debriefing. O que funcionou? O que faltou? O que a gente poderia ter ajustado? Outra coisa que você pode fazer, o feedback rotativo. Após cada plantão, entre 5 a 10 minutos, com outro colega para comentar uma decisão que você fez e ouvir as sugestões. Por exemplo, eu percebi que eu hesitei em dar noradrenalina, porque não tinha certeza da dose. Você faria diferente? Outro item que você pode fazer, reflexão pós-caso simples. Você fez um atendimento de paciente com choque hipovolêmico. No fim do plantão, você responde assim mentalmente: qual foi o meu raciocínio clínico inicial? O que me fez mudar ou hesitar? Quais os sinais que eu deixei de observar? O que eu faria diferente agora? Uma outra ideia para você é o registro de aprendizado. Tem um caderninho ali ou um arquivo digital com colunas. Caso, o que eu fiz, o que faria diferente, li algo novo. Ao longo das semanas, você vai ver padrões, pontos fracos frequentes. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Assim, você não perde os próximos conteúdos que eu trago aqui para ajudar médicos a trabalharem nas emergências médicas com segurança. E agora eu quero saber de você. Você saiu da faculdade de medicina inseguro para atuar nas áreas de emergências como UPAs, pronto-socorros, SAMU, transporte de pacientes graves e UTIs? Escreve aqui nos comentários que eu quero ver a sua opinião. Um grande abraço e até a próxima.